Boa noite, amiga. Boa noite, amigo. É um prazer nós estarmos mais um sábado no programa Conversa Franca com todos vocês. Hoje eu, juntamente com meu amigo, deputado federal Haroldo Martins, para falar de um tema muito importante que você deve estar aí sintonizado com a gente. Você que está na CNT, você que está nas nossas redes sociais, dá um like aí, segue a gente, porque o programa todos os sábados é de suma importância e esclarecedor. Muito boa noite, Haroldo Martins. Boa noite, Alexandre Amaro. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. É um prazer estarmos aqui mais um sábado à noite trazendo um assunto que é de interesse seu, da sua família, vai dizer alguma coisa para você, vai lhe orientar, vai lhe instruir. E é um prazer sempre estar, tanto pela CNT como pelas nossas redes sociais. Então, boa noite a todos. O tema de hoje, acidentes de trânsito no Brasil. Mas olha, não são poucos, hein? Os dados também são alarmantes e tem algumas coisas que fazem com que os acidentes aumentem cada vez mais. Vamos à matéria de abertura? A gente já volta, fica com a gente. Carreiras interrompidas. Eu gosto de te ver batendo asas voando, mas a melhor parte é te ver voltando. Vidas que se perdem numa reta ou em curvas na estrada. Rodovia Regis Bittencourt, interior de São Paulo, dia 7 de maio. O último show. Estes foram os momentos finais do cantor sertanejo Alexandro, que morreu junto com outras pessoas num acidente de ônibus. Além das vítimas fatais, mais de 10 ficaram feridos. Entre eles, o parceiro de Alexandro, Conrado. Olhando as fotos de nós dois, não deu pra segurar. Eu sei que um dia ainda a gente vai se ver. As especulações sobre o que teria ocasionado a tragédia. A dor dos fãs, amigos e familiares. As condições do veículo antes do acidente. Você não sabe o quanto eu te amo, te amo. Com esse efeito borboleta eu tô me acostumando. Conrado e Alexandro, dois artistas que acabaram fazendo parte das estatísticas tristes das estradas. Como eles, outros famosos também tiveram suas histórias marcadas por acidentes trágicos. Artistas que deixaram saudade, como o cantor Cristiano Araújo, que morreu em 2015. Se você quiser, a gente casal namora. Em 1º de maio, a Polícia Rodoviária Federal deu início à campanha Maio Amarelo 2022. A cor amarela sinaliza a advertência do semáforo. Por isso, ela foi escolhida para simbolizar a atenção necessária para a causa. A iniciativa tem campanhas educativas em redes sociais e foca na educação para o trânsito durante as fiscalizações nas rodovias federais de todo o Brasil. De acordo com a PRF, um dos objetivos principais do Maio Amarelo é conscientizar o cidadão de que a responsabilidade dele ao volante pode ser fator determinante para o número de acidentes que ocorrem todos os dias nas rodovias federais do país. Um deles foi no Paraná, na BR-467, em Marechal Cândido Rondon, no dia 2 de maio. O acidente foi entre um ônibus e um caminhão, que deixou 13 feridos e 7 mortos. Segundo a Polícia Rodoviária, o ônibus bateu de lado em um caminhão que transportava milho. O veículo saiu da pista e foi parar em uma região de mata.
O motorista do caminhão fugiu do local do acidente, mas foi encontrado e foi preso. Familiares das vítimas custaram acreditar no que tinha acontecido. A gente só pensou que, de repente, não tinha acontecido nada com ninguém, né? Só um acidente normal. Depois a gente ficou sabendo que era uma coisa bem mais grave do que a gente imaginava na hora. Essas são imagens recorrentes de quem tem por ofício levar cargas por essas estradas brasileiras. Em segundos de distração, as tragédias acontecem. Esse caminhão não consegue frear na curva. Ele dobra a pista e bloqueia a rodovia. Instantes depois, outros caminhões surgem na estrada. Mas aí, já é tarde demais. Flagrantes impressionantes. Relatos de quem quase morreu e perdeu amigos em acidentes. Já perdeu amigo em acidente? Em um ano a gente perdeu quanto? 10? Em um ano, 10 amigos. 10 caras. Esse aqui eu perdi amigo, caiu na serra ali, caiu pra dentro do... infartou, dirigiu. Eu dei um freio aqui dentro. Jogou contra essa rocha. E mesmo assim não conseguiu salvar? Não se salvou. Horas intermináveis nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos motivos dos acidentes. 14, 15, 16 horas. Você vai ser notificado e seu documento recolhido, você vai ter que fazer o descanso de 9 horas. O senhor dirigiu das 6 horas da manhã até as 20 horas, o senhor dirigiu quase 15 horas. E o senhor parou aqui, ó, o senhor parou aqui uns 15 minutos aqui, o senhor parou aqui uns 10 minutos. Mas um outro motivo para que esses profissionais sejam vítimas e causem acidentes nas estradas são os rebites e outras drogas que mantêm os caminhoneiros acordados por mais tempo. Impressionante, mas o motorista estava dirigindo há 38 horas e foi flagrado com anfetaminas no veículo. Ele estava apresentando sinais de alteração da capacidade psicomotora, ou seja, a atividade consciente dele não estava de acordo com a atividade motriz e, além disso, ele estava apresentando confusão mental, agitado, pupila dilatada, olhos vermelhos. Perigo para todos. Muitas vezes eles podem apresentar durante a viagem episódios de apagões, o que vem a provocar acidentes envolvendo veículo pesado e um automóvel que quase sempre tem consequências catastróficas. Estradas brasileiras, de norte a sul, histórias de pessoas de todas as idades, profissões, fama ou anonimato. Como evitar essas tragédias? Muito bem, estamos de volta com todos vocês. Tema de hoje: acidentes de trânsito no Brasil. Nas últimas 2 décadas, o número de vítimas do trânsito no país vem caindo aos poucos, entre 2011 e 2020. Essa taxa foi reduzida em 30%, mas isso não foi suficiente para que o Brasil cumprisse a meta de cortar em 50% esse tipo de fatalidade, como estipulado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a Organização das Nações Unidas, ONU. Um levantamento feito pela BBC News Brasil, a partir do DataSUS, o Banco de Dados Públicos do Sistema Único de Saúde, revela que existe um perfil de quem mais morreu nas ruas, avenidas e estradas nos últimos anos. E vale pontuar também, Haroldo, o seguinte: nós tivemos a pandemia, 2 anos, os acidentes reduziram porque as pessoas pouco saíam às ruas, muita gente não podia consumir álcool. À noite teve aí um período que foi lockdown, né? Foi muito restrito, então isso fez com que o número de acidentes também caísse. De acordo com os dados do IBGE, o Brasil possuía em 2006 um total de 45 milhões de veículos de todos os tipos. Desse total, 61%, ou seja, 27 milhões, eram carros
E 9 milhões, ou seja, 20% eram motocicletas. Isso em 2006, né? Em 2020, esses números mais que dobraram. A frota nacional passou a contar com 107 milhões de veículos, sendo 58 milhões ou 53% de carros, 26% de motos, ou seja, 28 milhões. Você tem hoje 28 milhões de motos, que era um número parecido com o que em 2006 havia de carros, que era 27 milhões. Isso quer dizer, segundo dados da PRF, as principais causas de acidente em rodovias federais nos últimos anos são reação tardia. Sabe uma coisa que causa reação tardia? É o álcool, né? Retarda, né? Ineficiência, 6.902 casos. Já a velocidade compatível, 6.742 casos. Ausência de reação do condutor, com 5.600 casos registrados. Aqui, ó, de 27 para 107 o número de carros. E motos de 9 para 28. 28. 3 vezes 9 é 27. Então, 3 vezes mais o número. E hoje é o trabalho de motoboy com iFood e tudo mais, que nós não tínhamos lá em 2006. É mudança de comportamento. Muito maior. Nós temos muito mais pessoas trabalhando de moto, nós temos muito mais pessoas trabalhando de carro. Isso faz com que o número seja maior pela quantidade, né? E também mostra que as situações continuam, bem dizer, as mesmas. Em 96, foram registrados 725 mortes de motociclistas, o que representa 2% do total de óbitos ocorridos em vias públicas naquele ano. Essa taxa cresceu de forma contínua desde então. Em 2020, 11.583 motociclistas morreram no Brasil, que passaram a representar 36% das vítimas do trânsito. É muito grande, né? É um crescimento de 18 vezes na proporção no intervalo de 24 anos. E também o número de motos passou a ser usado nos últimos anos muito mais do que era usado antes, né? Verdade. Quer dizer, a proporção de mortes entre ocupantes de carros dobrou. Acidentes que levaram a mortes em acidentes automobilísticos, em carro. Eles representam 10% das ocorrências fatais de 1996. Agora são 20%, são 6.000,7. Agora também o crescimento não é proporcional ao crescimento de número de mortes de moto, porque o número de motos aumentou muito, a segurança da moto não aumenta, mas no carro já é diferente. A proporcionalidade do número de mortes por carro é menor, porque também a tecnologia faz com que os carros, com o passar do tempo de 1990, como é que era um carro em segurança de acidente de trânsito em 96 e como é que é a tecnologia de um carro em 2020, ou seja, morre-se menos com incidências de acidentes maiores, né? E acho que não tinha nem a obrigação ainda de cinto de segurança, né? E os carros eram mais fortes, né? Os carros eram os carros eram construídos para não amassarem com a batida. O que estava dentro era que sofria, né? Verdade. As velocidades também aumentou muito, né? Os motores, tudo muda, né? Nós temos uma mudança muito grande aí na tecnologia dos carros. Eu acredito, né? Pode ser que demore um pouquinho só. Nós já temos os carros da Tesla aí. Eu acredito que daqui uns dias nós vamos ter aí alguns carros com sensor. E aí o sensor dos carros, como tem hoje, sensor de ré, sensor de freio, em alguns, o cara vai fazer uma ultrapassagem e vai vir um carro de frente com ele, mas os dois têm sensor. Esses carros vão ter que dar um jeito de parar, esses dois. E quem vem atrás vai ter que parar também, porque imagina, todos têm sensor, vão estar interligados. Então o que eu penso? Ali a gente tem uma tela, né? Uma tela que é grande e tal. A tela de ré, só tem a câmera de ré. Quando você está fazendo a ultrapassagem, se tiver algum dispositivo no seu carro e no carro que vem de lá para cá, ele vai constar aqui, no seu carro e no outro. Você jogou o carro para cá, então ali, ele vai mostrar para você, não tem carro na frente do caminhão, você vai ter uma tecnologia inteligente, Porque hoje a gente tem isso no nosso celular, você conectou ali o Waze, você está vendo a pista toda, então assim, a gente está chegando lá. Pois é. O objetivo principal de tudo isso é diminuir, evitar mortes e evitar acidentes que causem
incapacidade ou coisa desse tipo. Se algumas coisas fossem tratadas assim, de forma mais massiva nos colégios, nas escolas, hoje não teria muitos problemas que os adultos fazem, porque aí os filhos cobram muito. Por exemplo, fala de reciclagem no colégio. Você tem que ir o lixo, você não pode misturar garrafa. O pai, quando misturar, o filho falou, não faz assim, não pode ser assim, minha professora falou. Exatamente. Né? Então, se começar a educar na escola, não pode passar de X por hora, lá, tem que usar o cinto de segurança, de uma forma didática para as crianças, como foi feito agora no Paraná, o Detranzinho ali, para ensinar, é uma cultura. Aí a criança cresce e leva isso por toda a sua vida e também orienta os pais, né? Isso. Então, olha, é um trabalho de educação, é um trabalho que já vem desde a escola, você formatando a mente das crianças, educando. Isso é uma educação que deveria se preocupar em detrimento a outros tipos de educação que trabalha com comportamento que não leva a nada. E a gente não vê gente advogando tanto em relação a isso. Mas é ensinar, é realmente ensinar. É escola de cidadania. Ensinar já desde criança, a criança respeitar o meio ambiente, respeitar as leis de trânsito, respeitar a vida, não permitir que determinadas coisas sejam naturais, sejam do comportamento. E isso vai ajudar, muitas vezes, que os pais possam podar e mudar os seus comportamentos, porque agora já são casados, já têm filhos, não é só a vida dele. Então, é uma questão, é forte. Mas o cara tem que levar, acredito, determinadas pessoas têm que levar um saculejo, um tapa na cara para poder, E a mulher também tem que ser consciente em relação a isso. Porque, cá para nós, né? As mulheres em relação a isso, elas são muito mais comportadas do que os homens. Quando o assunto são as estradas, o que vem à sua mente? Acidentes, mortes, graves sequelas, em cenários que podem ser evitados. Mas o que explica tanta fatalidade? A maior parte das rodovias federais brasileiras já tem mais de 50 anos de uso. E elas foram construídas em uma realidade totalmente diferente do que a gente verifica hoje. Hoje o fluxo cresceu mais de 5 vezes em relação àquele período e essas rodovias, por outro lado, não foram modernizadas. Mais de 5.000 pessoas morreram em ao menos 64 mil acidentes das rodovias federais em todo o Brasil em 2021. O custo estimado para essas ocorrências é de 12 bilhões de reais ao ano, segundo o levantamento da CNT. O diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte explica o que esses dados representam. E esses problemas, eles acabam contribuindo de uma forma muito significativa para a ocorrência de acidentes. Então, muito se fala que a culpa é apenas do motorista, que ele foi imprudente, que ele fez uma ultrapassagem perigosa, mas a realidade, os dados não mostram essa situação. Então, nós percebemos na nossa avaliação que rodovias que são mal sinalizadas, por exemplo, elas têm um índice de acidentalidade mais de 60% maior do que uma rodovia bem sinalizada. Então, nós temos um cenário de baixo investimento, de rodovias com uma qualidade ruim e também a falta de preparo do motorista. Os números mostram outros dados alarmantes. Os automóveis foram os veículos que mais se envolveram em acidentes com mortes, seguida pelas motos. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que as principais causas de acidentes nas rodovias federais são, em primeiro lugar, devido à reação tardia ou ineficiente do condutor. Em segundo lugar, a velocidade incompatível. E em terceiro, a ausência de reação do condutor. Para o diretor executivo da CNT, a solução está no investimento. Então é preciso construir novos trechos duplicados, melhorar as características de sinalização, porque isso vai resolver o principal motivo, a principal
tipo de acidentalidade verificada, que é a colisão frontal. Então isso mostra que rodovias ultrapassadas, mal mantidas e que oferecem um baixo nível de informação para os condutores são sim um fator contribuinte muito grande para o elevado número de acidentes que se verifica hoje no Brasil. E o que você acha? É preciso punir mais, educar mais ou reciclar as leis? Falávamos aqui de uma questão, então, de educação, né? Como dirigir, como fazer as coisas de uma forma adequada. Quem acompanha essa área também entende que a violência no trânsito brasileiro não será resolvida de vez apenas com uma fiscalização mais dura. Do jeito que é feita a formação do condutor no Brasil, precisaríamos colocar um agente de trânsito dentro de cada carro. O diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária critica a forma como se obtém uma CNH no Brasil. Geralmente a primeira vez, ele diz, geralmente a primeira vez que ouvimos falar nas leis de trânsito é quando chegamos aos 18 anos. Ou só se tivermos o desejo de virar motorista. É aquilo que você estava falando, educação nas escolas, né? É que hoje não é muito comum também, né? Eu me recordo que com 16 eu já sabia dirigir. Meu pai me ensinava em alguns locais, principalmente quando ia para o litoral, e lá era... Antigamente o carro podia entrar na praia, né? E era muito tranquilo, ele me ensinava. Primeira, segunda, tal, é assim, assim, assim. Então você já tinha aquele desejo de saber algumas coisas, né? Hoje não é muito comum, hoje o garoto isso é mais coisa de menino. 19, tá andando de Uber, tá mais fácil, não tá tirando carta. Mas olha só, ele fala interessante aqui, as autoescolas praticamente adestram os alunos para passar numa prova e não para entender a responsabilidade que eles assumem quando conduzem um veículo motorizado. Diz eu me lembro de uma frase de marketing antigamente sobre trânsito que diz assim: não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. A pessoa dirige embriagada, ela está pondo em risco a vida de muitas pessoas. Olha, inclusive foi na segunda-feira que eu assisti isso pela manhã, um motorista invadiu uma calçada e feriu várias crianças. Eu vi isso. Várias crianças. O cara atropelou as crianças. É uma coisa... olha o que a pessoa faz saindo de uma balada à noite, pegando o carro muitas vezes sem autorização dos pais, sem a carteira de habilitação. É muito perigoso. Para a gente encerrar, então, a educação, portanto, seria a principal ferramenta para mudar a mentalidade de todos os que circulam por ruas, avenidas e estradas. Até porque a maioria absoluta dos acidentes está relacionada à imprudência. As palavrinhas aqui, né? Imperícia ou negligência de uma ou mais pessoas. Então, gente, educação no trânsito. Os acidentes de trânsito no Brasil. Foi o tema do programa de hoje. A gente não pode dizer que não tem sido muito falado sobre isso. Muitas matérias, muitos estudos, muitos alertas. Conscientização. Uma palavrinha para os nossos caminhoneiros, né? Nós temos ainda o transporte, nosso transporte é muito grande. Paraná, né? Porto de Paranaguá, vem gente de todo lugar, São Paulo, Mato Grosso, rodovias do Mato Grosso, Pará, Transamazônica. Então, nós temos muito aí caminhoneiros que às vezes querem, vou ganhar um pouquinho mais, vou esticar, perigoso demais. Não coloque sua vida em risco, porque tem gente te esperando em casa, hein? Então, cuidado. E aqueles que não cuidam dos ciclistas, a gente aprende uma coisa na autoescola, que o maior protege o menor. Exatamente. Caminhão protege o carro, que protege a moto, que protege o ciclista, que protege o pedestre. Então, que protege as crianças. Tem que ser esse formato aí, é o melhor formato. É isso mesmo. Gente, vamos tomar cuidado. Vamos proteger a vida. Vamos ter mais consciência em relação a outras pessoas. Fica aí a dica para todos vocês, para que, como em muitos outros programas que a gente faz, que a gente diz que nós temos que participar. Muito importante. Vamos participar. Ok? E amanhã, então,
como a gente deve olhar sempre para o próximo, olhar sempre para os outros, pensar sempre nos outros. Amanhã às 9h30 da manhã, no Templo Maior da Universal em Curitiba, no bairro Rebouças, como em todo Universal, aonde você mora, em que cidade você estiver, próximo à sua casa, há um culto de família, onde você deve participar com toda a sua família, buscar a Deus pela sua família. Não estamos falando de religião, estamos falando de pessoas, de bem-estar, estamos falando de família, de construir. Estamos falando daquilo que é bom. E por isso a gente convida todos vocês a participarem conosco amanhã. Não tem placa denominacional, cor, não importa. Nível social. Intelectual. É para todos. Você pode chegar ali, você vai ser bem recebido, você vai participar de um culto, de uma oração, para que a sua família seja restaurada, abençoada, feliz e você tenha paz, principalmente paz de espírito, que é a coisa mais importante que uma pessoa tem para seguir na sua caminhada. João Negrão 1510, com o Bispo Rafael Cavina, estaremos ali juntos, eu, deputado Haroldo Martins, também orando por todos vocês. Gente, chegamos ao final do programa. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Nós ficaremos até o último sábado de junho, não é isso? Que é dia 25 de junho. Ok. Então, um quase tchau da televisão. Continuamos nas nossas redes sociais, por isso, segue a gente lá, marca, ativa o sininho também, você que está no YouTube aí no nosso canal Conversa Franca, porque o programa continuará. Um abraço, gente. Boa noite. Forte abraço. Deus abençoe a todos.